Muito bom, você está aqui conosco, então pegue a tua Bíblia, pegue a tua palavra e abra aí no livro de Atos, capítulo 16. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 15, que é um interlúdio entre a primeira viagem missionária de Paulo e a segunda viagem missionária de Paulo. E nesse interlúdio aconteceu um ato fantástico. Por quê? Porque Paulo e Barnabé saem na sua primeira viagem missionária e eles vão pregando o evangelho. E eles chegam numa cidade, procuram uma sinagoga judaica, fala de Jesus nessa sinagoga e compartilha falando que Jesus é o Cristo. E aí há duas reações. Uma de alegria, recebendo, conhecendo e entregando a sua vida a Jesus Cristo, um grupo fazia. Mas a outra reação era de repulsa, de recusa, e sempre era uma solução maior, uma decisão maior. De tal maneira que logo eles expulsavam Paulo e Barnabé da sinagoga, e Paulo dizia para todos os lugares que passavam: olha, vocês estão rejeitando, nós vamos para os gentios. E eles pregavam o mesmo evangelho para gregos, para romanos, para quem estava ali, quem aparecia, e essas pessoas abriam o seu coração, e a igreja começou a se tornar uma igreja muito mais gentílica, isto é, com mais gente não judeu do que os próprios judeus. E aí, quando Paulo volta para dar relatório na igreja de Antioquia, chega lá, depara com um problema. Qual é o problema? É que pessoas, judeus, geralmente da seita dos fariseus, que também haviam crido que Jesus é o Cristo, o Messias, mas a mentalidade deles era uma mentalidade de que a salvação não é por Jesus, a salvação é pelo povo judeu, não é? Para a pessoa ser salva era preciso que ela guardasse os mandamentos de Moisés, da lei, e que circuncidasse, em outras palavras, que praticasse como os judeus antigos faziam, isto é, quando um judeu falava acerca do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, algumas pessoas acreditavam, confiavam, e eles eram chamados de prosélitos. Mas o que é um prosélito? O prosélito é um cara que entra, mas ele é como se diz assim, ele não é um judeu, ou poderíamos dizer que ele é um judeu de segunda categoria, né? Por isso que ele é chamado de prosélito. A mentalidade farisaica era a mesma coisa. Nós vamos receber esses gentios, mas eles precisam se circuncidar e precisam guardar os mandamentos. Aquilo não desceu, aquilo ficou entravado. Paulo e Barnabé têm um embate com eles, porque o que está acontecendo é uma tentativa, mais uma tentativa de sufocar a igreja, de sufocar o propósito de Deus. Isto é, que o evangelho vá a todas as nações, povos, línguas, né? Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas havia mais uma tentativa de não, vocês têm que serem religiosos, isto é, guardar a lei. E aí começa um grande embate que serviu, e por isso que Lucas registra, de uma maneira tão contundente, para servir que ali também serviu para romper essas barreiras, mais uma barreira, e de certa forma o evangelho não ficar restrito apenas à religiosidade e ao judeu, ao povo judeu. Não, o evangelho não é só para o judeu, é para todo aquele que nele crê, né? Todo que nele crê, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa preciosa, né? Se tanto o gentio quanto o judeu se crê, se torna, recebe a honra, a graça, a misericórdia de ser filho de Deus. Então, que coisa preciosa. Então, o capítulo 15 é esse embate.
e eles descem para Jerusalém para encontrar com os apóstolos, para ter uma palavra autoritativa, e lá nessa discussão Pedro se levanta e Pedro diz: meus queridos irmãos, opa, foi comigo, não foi ele que pregou para gentil, não, fui eu, vocês lembram? Eu estava lá na casa do meu xará Simão e apareceu um lençol que descia, subia, descia e subia, e falando mata e come, e estava cheio de animais impuros e animais que judeu normalmente não se alimenta. E aí, quando eu saio daquele transe, o Espírito Santo me diz: vai com eles e nada duvidando. E eu fui até ao Cornélio, que era um centurião romano. E esse centurião se prostrou e o Espírito foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Como que nós podemos resistir a Deus? É Deus que está fazendo. Nós vamos brigar com Deus? Aí a coisa serena, apazigua, começa a ouvir os testemunhos de Paulo e de Barnabé, a começar a ver a alegria. O Tiago dá uma orientação geral, dizendo: não devemos colocar impedimentos sobre esses que estão crendo, porque nós também somos salvos pela mesma graça, nós não somos salvos pela lei. Nossos pais não conseguiram, nem nós, muito menos os gentios vão conseguir ser salvos pela lei. Por isso que a salvação é de graça, irmãos. Porque ninguém consegue pagar. Ninguém consegue pagar. Ninguém consegue ser merecedor da salvação. E ninguém consegue pagar o precioso sangue de Jesus. Ponto. Como ninguém consegue pagar o precioso sangue de Jesus, e Deus não faz liquidação, não é? Ele não tem nenhum pensamento disso, não vou fazer vamos baratear o negócio. Não. Deus resolve dar de graça. Graça, favor não merecido. Isso você já sabe de cor e salteado. Pois bem, aí essa resolução, ela é plenamente, totalmente libertadora. Os irmãos precisam perceber a extensão desse capítulo 15. Por isso o livro de Atos é feitos, acontecimentos que foram marcantes naquela época e que mostraram e fizeram da igreja não apenas uma seita judaica, mas uma igreja, eu diria, uma religião. O termo religião é religar, né? Então, o evangelho veio para religar. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou religioso. Que sentido? No sentido de que eu creio em Jesus e o Evangelho de Deus me religou. Isto é, né? Deu para entender? Eu estou ligado de novo. Estou ligado de novo. Agora, quando a religião passa a ser apenas um movimento de faz, não faz, segura, não segura, pode, não pode, né? Uma coisa, até diria de uma forma, eu não vou usar a expressão tão forte, mas apenas de aparência, de hipocrisia, algo sem profundidade, sem relacionamento. Porque o Evangelho não é apenas uma ponte para você chegar a uma estátua divina, não. O Evangelho é a porta que nos leva à presença daquele que nos fez, nos criou e que tem a alegria e prazer de se relacionar conosco, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, anda na minha presença e ser perfeito. É um relacionamento. É Deus tendo o privilégio. Olha a inversão que eu estou falando aqui. Como se o privilégio é nosso, mas é como se Deus falasse assim: que bom, eu quero andar com meus filhos, eu quero andar com meus filhos, eu quero andar com meu povo, eu quero andar como andou com Enoque, como andou com Abraão, como ele quer andar conosco, pelo poder do seu Espírito, pelo sangue do Cordeiro, e nós temos acesso ao Pai. Isso é o poder do Evangelho e isso é a razão da nossa existência. Vivemos para estar com Ele. Que privilégio, né? Que privilégio você tem de abrir o seu coração, chorar, contar suas dores, contar as suas dificuldades, apresentar
as suas ideias, ouvir as ideias dele, dizer, Senhor, o que o Senhor acha desse plano? Senhor, o que o Senhor acha disto? O Senhor está nisto? O que o Senhor quer? Eu posso apresentar e ele orienta. Aliás, cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Capítulo 15. Voltam para Antioquia e agora Paulo e Barnabé, vamos de novo, vamos voltar para ver como é que estão as igrejas, não é? Vamos voltar para lá, vamos. Só que aí, eu já falei isso atrás, então eu só quero dar uma ampassã. Paulo falou, vamos. Só que Barnabé falou assim, vamos levar João Marcos de novo? Vamos dar para João Marcos uma segunda chance? Paulo engrossou o caldo. Paulo não quis de jeito nenhum. Aí eu estou no finalzinho do capítulo 15, só para você ir ligando. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, versículo 36, voltemos agora para visitar os irmãos por toda essa cidade das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vamos ver como eles estão. Barnabé, então, vamos, mas queria levar também a João, chamado Marcos, aquele que na primeira viagem chegou lá depois da ilha de Chipre e resolveu, sentiu saudade do cheirinho da comida da mamãe, e alguma coisa aconteceu e ele abandonou a viagem. Paulo não achava justo, versículo 38, Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não, em outras palavras, quer dizer, Paulo não queria andar com alguém que se tornou frouxo, né? Alguém que se acovardou, sei lá o quê, não aguentou o rojão, não quis continuar, não foi perseverante. E Paulo era, e se tornou aqui nesse embate, muito rigoroso, muito rigoroso. Mas é tão rigoroso que eles se desentenderam, né? E veja que Barnabé é o homem da consolação, né? É o filho da consolação. Barnabé realmente é um cara para se tirar o chapéu. E aí, eu ouvi entre eles tal desavença. Os dois discutiram feio. Dois homens de Deus. Dois homens maravilhosos. E eles discutiram com um propósito. E para mim aqui, Paulo está errado. Para mim aqui, Paulo é que está sendo muito obstinado, muito durão. E eu já falei isso em vídeos e encontros anteriores, e eu falo disso porque quando Paulo está preso, depois de muitos anos, Paulo está preso lá em Roma, ele manda a carta, escreve a carta de 2 Timóteo, e na carta de 2 Timóteo ele diz assim, traga-me João Marcos, porque me é útil. Olha que coisa interessante. Aqui, João Marcos, novo, precisando ser discipulado, precisando de treinamento, precisando de alguém que, meu filho, você errou, mas levanta a cabeça, vamos para frente, né? Precisando de ser cuidado. Aqui Paulo não quer nada com ele e briga com Barnabé. Barnabé pega o João Marcos. E aí diz o texto, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, o que aconteceu? Eles dividiu e multiplicou, sem querer querendo. Sem querer querendo. E aí Barnabé foi para um lado, atravessou o mar e foi para a ilha de Chipre. E Paulo, diz o versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou para a Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, fruto do embate daquele momento, a dupla, os dois se transformaram em duplas. E um foi para um lado, uma dupla foi para um lado, e a outra dupla foi para o outro lado. Lá na frente, quando Paulo já está, eu diria, mais idoso, preso, ele vai ser agradecido, de certa forma, a Barnabé, né? Porque agora o João Marcos, que era inútil para Paulo, agora seria útil. E aí ele manda trazer João Marcos, porque me é útil. Ora, glória a Deus que tem sempre um Barnabé. É bom quando você encontra Barnabés para cuidar da gente, ou quando a gente se torna em Barnabé para cuidar dos outros, né? Que vão se tornar úteis
Não eram, mas se tornaram. Então, por isso que eu acho que Paulo aqui é que foi o cara errado. Vamos usar essa expressão. No entanto, Deus honrou tanto a Barnabé com João Marcos, como vai honrar Paulo e Silas indo para outro caminho. E é interessante que aí começa o capítulo 16, e aqui tem algumas verdades maravilhosas. Vamos lá, capítulo 16 de Atos. Chegou também a Derbe e a Listra, duas cidades que eles tinham passado na primeira viagem. E havia ali um discípulo chamado Timóteo, surge esse grande rapaz, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ele é um garoto jovem, adolescente para jovem, que Paulo gostou demais e diz assim, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou, por causa dos judeus. Circuncisão para Paulo, isso é importante? Não, mas Paulo não queria servir de escândalo. É engraçado. Ele tinha acabado de brigar com o pessoal que disse que tem que circuncidar. E Paulo diz, não tem que circuncidar, os gentios não tem que circuncidar. Aí ele encontra um Timóteo, que é filho de grego e de judeu, e Paulo resolve circuncidá-lo. Ah, porque aquilo tinha um efeito. Não, aquilo tinha um efeito não para causar escândalo. Isso aqui é a metodologia de Paulo era assim, eu faço tudo possível para não causar escândalo. Né? Grego, judeu com judeu. Paulo, judeu, não quer impedir o grego de se aproximar, nem o romano de se aproximar, o gentio. E não quer também atrapalhar o judeu de se aproximar. Ele quer que todos venham para Jesus. Então ele leva e pega o Timóteo, circuncida, porque o costume de Paulo era chegar primeiro à sinagoga. Então ele ia chegar 3 judeus, Paulo, Silas e Timóteo. E eles iam chegar lá e falar, nós somos judeus, todos são judeus, portas abertas, sem escândalo. Sem escândalo. Levou Timóteo. E aqui surge lá. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então as igrejas de Derbe, de Listra, de Antioquia, de Icônio, elas estavam crescendo, o pessoal estava animado, estava fé, estava perseverando na palavra, e Paulo vem dizendo, olha, a salvação é em Jesus, só Jesus, pela graça. De repente, eles estão ali na mesma região, e diz o versículo 6, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Rapaz, que versículo assim enigmático, mas ao mesmo tempo profundamente esclarecedor. Porque Paulo, ele está na Ásia, onde é hoje a Turquia, né? É a Ásia Menor. E ele está ali na Ásia e está feliz de estar pregando o evangelho ali. E aí ele quer ir para uma parte desse lugar, da Ásia Menor, hoje Turquia, para pregar o evangelho. E aí diz o texto que eles estavam querendo ir para a região frígio-gálata. O que é impressionante é porque a gente sempre tem a mania meio assim, simplória, de quando algumas coisas impedem, por exemplo, você quer fazer um determinado projeto, uma determinada ideia, implantar alguma coisa. Aí você fala assim, vamos fazer. E aí surgem alguns impedimentos. De tal maneira que aquilo que você planejou, orou, pensou, não vai. Logo, de primeiro, para nós, de uma maneira muito simplória, a gente já fala assim, foi o diabo que se levantou contra nós. O diabo se levantou. Há uma barreira. Não estou dizendo que o diabo não se levanta, não faz barreiras, não quer impedir, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem direciona, e nós temos que entender, é que quem deve direcionar os nossos planos, propósitos, pensamentos e atitude é o Espírito Santo, é Deus.
Cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa veio do Senhor. Paulo, Silas e Timóteo fizeram planos. Qual era o plano? Vamos pregar o evangelho aqui na região frígio-gálata, nós queremos ir para Bitínia e nós vamos para lá, porque o evangelho tem que chegar na Bitínia, o evangelho tem que chegar mesmo na Bitínia. Então o raciocínio é assim, o evangelho tem que chegar lá? Tem. O evangelho não é poder de Deus? É. Por que as portas se fecharam e a gente não consegue chegar na Bitínia? Aquilo causou uma noia assim, ó, na cabeça de Paulo, porque Paulo não conseguiu entender. Ele está pregando o evangelho, Jesus mandou ele pregar o evangelho, e ele está fazendo aquilo que fazia. O pessoal da Bitínia precisava ouvir o evangelho? Precisava. Mas Paulo vai aprender de uma maneira aqui bastante, como é que eu posso dizer, forte, teatral até, que quem direciona, quem deve dirigir, direcionar o nosso caminhar aí, é o Senhor. E aí diz que o Espírito Santo impedia. Interessante. Paulo tem uma lucidez de dizer, não foi o diabo. Não foi o diabo. Talvez, ele só teve essa lucidez depois que ele teve a visão. Né? Porque olha só, preste atenção, olha aqui. Vamos ler aqui o texto até o versículo 10. Olha só. Talvez essa lucidez dele entender que aquilo que o impedimento dele ir para Bitínia nada mais era do que o impedimento do Espírito, não do diabo. O diabo não tinha poder sobre ele. E talvez ele entendeu isso só depois da visão. Olha comigo. Olha lá. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, de novo, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Paulo ainda estava arrumando um jeito, querendo ir para, porque o plano dele era chegar lá, e eu acho até que aqui ele ainda estava pensando que quem está impedindo a obra é o outro. Talvez. E aí diz que à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem, um varão macedônico, um grego, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Amados, prestem bem atenção. Então eu tenho para mim que essa lucidez de Paulo de dizer o Espírito Santo é que impedia, essa lucidez só veio quando ele também teve a visão. E na visão ele vê um homem grego. A Ásia Menor, imagina o seguinte, imagina que a minha mão está aqui, aqui é a Ásia Menor, onde é a Turquia. Aí bem aqui está a Grécia. Bem aqui está a Grécia, aqui está o Mar Mediterrâneo. Tá vendo? Olha, usa a tua imaginação. Ó, Mar Mediterrâneo. E aqui a Grécia. Bonito, Dona Iracema já esteve lá. Né? A Grécia. Paulo está aqui na Ásia e acha que o evangelho está tudo bem aqui, ele está sendo um desbravador. Mas agora ele vê um homem daqui, da Grécia, e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí sim, diz o texto, que eles devem ter parado. Vamos sentar, o que significa? Que visão é essa? Eu vi um grego, um varão, um homem dizendo, passa a Macedônia. E aí eles conversaram e concluíram que Deus os estava chamando para anunciar o evangelho lá. Eu acho fantástico isso aqui, porque é o homem lutando para compreender os caminhos de Deus. É o homem tentando compreender as pegadas do Senhor e querendo andar nelas. É o homem aqui, Paulo, pensando, eu tinha um plano, eu queria ir para a Bitínia, e eu ter volta, eu pensava que, ele poderia até falar isso, eu pensava que eram as trevas impedindo a pregação do evangelho. Não,
Não, é que os planos e os pensamentos e os propósitos de Deus eram diferentes do pensamento de Paulo. O que, pastor? Quer dizer que Deus não amava o pessoal da Bitínia? Não, não. Deus amava. O evangelho chegou lá depois. O evangelho vai chegar na Bitínia. E vai chegar a partir de Éfeso, vai chegar a partir dos irmãos que estão crescendo. A igreja da Ásia está crescendo. Mas agora tem um ato fantástico. Isto é, Paulo vai ultrapassar e vai para o centro da cultura grega, ao centro da cultura ocidental. E aí ele vai, atravessa e chega na Macedônia. Chega na Grécia. Ao chegar na Grécia, coisas espetaculares acontecem. Você sabe, não é? Versículo 11. Tendo navegado para de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, para a cidade de Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeira do distrito, foi logo para a capital. E Colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres, que para ali também tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora, comerciante de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Abriu o coração, ela se converteu. Começa a igreja de Filipos, a maravilhosa, abençoadíssima igreja de Filipos. Interessante que nessa pandemia, nós começamos lá atrás, no início, há mais de um ano atrás, nós começamos a nos reunir e a estudar a Bíblia. Comecei pelo quê? Pela carta de Filipos, a carta aos Filipenses. E é uma carta maravilhosa. Se alguém ainda tiver interesse, é só ir lá no YouTube, na nossa página, e vai ver lá na playlist Filipenses, e você pode estudar o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. E aí, essa igreja é uma igreja maravilhosa. E ela tem, eu diria, 3 fundadores. 3 pessoas que foram se converter e se tornaram a coluna da igreja de Filipos. Quem é? A primeira, a Lídia. Que mulher maravilhosa. E essa mulher constrangeu a equipe que deveria estar aí composta de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Porque eu acho que Lucas já está junto aqui. Porque agora ele está sempre usando a expressão fomos, partimos. Ele está se colocando já no meio. Então, eu acho que aqui já temos os quatro mosqueteiros. E ela constrangeu, se julgar que eu sou justa, fica na minha casa. Minha casa é grande. E ela amparou os 4. Pronto. A célula, a coluna, o grupo de pregação começa na casa dessa mulher. Aconteceu que indo para o lugar de oração, isto é, para onde ele encontrou Lídia, para à beira do rio, lá não tinha sinagoga, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que essa mulher falava, essa mulher que, vou dizer assim, que tinha diabo nas costas. Ela ia seguindo Paulo e a turma, falando uma verdade. Olha lá, ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Verdade. E vos anuncio o caminho da salvação. Verdade. Ela não está mentindo, não. Ela está falando verdade. Agora, é claro que você não tem aqui a entonação dela, né? A leitura seca parece até uma evangelista também, né? Uma profeta. Talvez alguém até confunda. E acho que hoje tem muita gente que confunde profetas de Deus e falso profeta.
Ah, mas ele falou a verdade, é verdade. Essa mulher também falou a verdade. Agora, eu não sei a entonação. Não sei se ela falou isso com ironia, não sei se ela falou de uma maneira jocosa, não sei, não sei. Mas o certo é que isso se repetia por muitos dias. Toda vez que Paulo ia para o lugar de oração, aparecia essa jovem com esse espírito de adivinhação e dizia as mesmas coisas, são servos do Deus Altíssimo e pregam as palavras da salvação. Aquilo foi enchendo Paulo, aquilo foi incomodando Paulo, aquilo não estava batendo com o Espírito Santo em Paulo, aquilo não estava batendo. Paulo, então, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, letra minúscula, falando essa menina era usada com esse espírito de adivinhação, esse demônio. Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele, o espírito de adivinhação, na mesma hora saiu. Alguns comentaristas, e aí eu concordo também com eles, vão dizer que essa jovem liberta, essa jovem agora liberta, essa jovem também vai fazer parte da igreja emergente. E surge um grande problema. Por quê? Porque ela era escrava e ela agora não era mais útil aos seus senhores. Olha lá, vendo os seus senhores, versículo 19, vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Fizeram uma algazarra e deram uma surra e jogaram Paulo e Silas na prisão. Os dois vão parar presos, foram açoitados, levaram uma sova, nem perguntaram se Paulo era romano ou não, e isso vai ser um problema, porque naquela época, e Paulo ele era judeu, mas também ele era cidadão romano. Ah, meu amigo, mexer com um soldado romano, um cidadão romano, sem seguir os trâmites da lei, era um problema, mas os caras ficaram com tanta raiva, expulsou o demônio, arrumou encrenca e foi parar na prisão, açoitados, não é? E aí é na prisão que Deus vai gerar mais uma família. É a família do carcereiro, não é? Você lembra da história? É fantástica, tá aqui, ó. Versículo 25. Olha lá. E por volta da meia-noite, vou ler o 24 também, porque é legal. Este, recebendo tal ordem, o carcereiro, que esses caras não podiam de jeito nenhum escapar, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lá no buraco mais profundo, e lhes prendeu os pés no tronco. Então pegou os pezinhos e ficou preso. É uma prisão rigorosa, né? E nada igual às prisões hoje em dia. Aí tá lá, por volta da meia-noite, os caras estão machucados, sangrando, foram açoitados, está ardendo, aí estão com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui tem umas perguntas que a gente precisa fazer, né? Quando eu não tenho noção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu não tenho noção de que o Senhor está no controle de todas as coisas,
que Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida, que Ele é perfeito, que Ele nos ama e Ele tem tudo, nós estamos nas suas mãos, né? Tá lá, tá arrumadinho, Deus está no controle, né? Todas as coisas, eles acabaram de levar uma surra, uma sova. Eu não sei se você já foi envergonhado, eu não sei se você já foi apedrejado, eu não sei se você já foi aprisionado, eu não sei se você já sofreu alguma coisa por causa de Jesus. Eu já sofri coisas na vida e não foi por causa de Jesus, foi por causa de erros que às vezes a gente comete, não é? Mas aqui, que erros eles cometeram? Libertaram espiritualmente uma jovem que estava endemoniada. Eles estão pregando o evangelho, mas foram parar no cárcere interior, amarrotados, aprisionados, totalmente feridos. E eles cantam, e eles louvam, e eles dão glória, adoram a Deus. Ali, eles estavam completamente presos, mas eles estavam completamente livres. Tem gente que tem tudo e não tem nada. Tem gente que não tem nada e tem tudo. Eles estavam presos, manietados, não podiam tocar, cantar, pular, eles não podiam fazer nada disso. Mas adoravam e cantavam e celebravam e diziam: bendito seja, adorado seja, o Senhor está no controle, o Senhor sabe tudo, nós fomos achados dignos de sofrer pelo Senhor. E eles adoravam. E enquanto eles estão nesse espírito completo, de plena alegria, de plena gratidão, diz o versículo, olha lá, meu Pai querido, de repente, versículo 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Terremoto interessante, né? É um terremoto que balança tudo, abre portas, abre algemas, abre cadeias. É um terremoto interessante. Porque eles estão louvando. O carcereiro entra desesperado, foi acordado pelo terremoto. O carcereiro entra ali, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia fazer um araquiri lá, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, principalmente o Paulo e o Silas. Quando ele está, então, para se matar, Paulo, que está livre, mas ele continuou na prisão. Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, precipitadamente. Maluco. Se é o carcereiro, vai entrar no meio da prisão com ali um gente de tudo quanto é ordem que você não sabe quem é. Ele entrou trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Sila, depois trazendo-os para... Olha que coisa fantástica. Depois trazendo-os para fora: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? O cara já foi salvo daquela morte iminente, mas agora ele está querendo: o que eu faço para ser salvo? Ele está falando de uma outra realidade, né? Ele não está falando do salvo da perseguição, salvo do problema, não. Ele está falando de o que eu devo fazer salvo. A resposta é maravilhosa e ela se aplica a todos, Está lá, crê. Eita frase bonita. Essa é uma frase que a gente repete, tem que repetir, vai falando. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que é preciso? Crer. Eu tenho que comprar alguma coisa? Não, você tem que crer. Eu tenho que fazer algum voto? Eu tenho que fazer assim um sacrifício? Eu tenho que pegar um cordeirinho e matar o cordeirinho? Eu tenho que fazer o quê? Não tem que fazer nada. Crer. O que eu faço? O que eu faço? Senhor, que devo fazer para que seja salvo? A resposta é: não tem que fazer nada, a não ser crer. Ou você crê, ou você não crê.
o autor aos Hebreus vai definir fé lá, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Fé não é algo que você apalpa, mas é algo que crê que você vai apalpar. Não é? Não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Eu já sou salvo. E como é que eu creio? Ou melhor, como é que eu sei? Pela fé. Eu creio que sou, porque Ele comprou, porque Ele pagou, porque Ele virá nos buscar. Como é que eu sei disso? Pela fé, é pela fé. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Fé. O que eu devo fazer? A resposta é nada. Você deve crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A promessa não é apenas para você. Sabe que meu pai, pastor Joaquim Duarte, que já está na glória, ele lá para os 17, 18 anos, antes disso ele morava lá no interior do Maranhão, lá no interior, para lá de Carolina, e só vai de carro traçado ou de animal, areioso, difícil, ele morava lá. E aí, a vida vai, a vida vem, ele veio com a mãe para Goiás. Quando chegou aqui em Goiás, ele ia passando em frente, aqui tem uma igreja cristã evangélica aqui na Paranaíba, ele ia passando em frente à igreja da Paranaíba, alguém convidou, tinha um amigo lá, o vizinho, que convidou para ir na igreja, ele foi na igreja. E aí, quando ele está na igreja, em algum momento, o que é que pregaram para ele? Esse texto. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O seu Joaquim pegou esse texto, vai crer e será salvo tu e a tua casa, e ele pegou aquilo para si, e ele foi o primeiro dos seus irmãos, da família, a se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, o texto que Deus usou foi esse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele tomou para si: o Senhor vai fazer o mesmo milagre que fez em mim, vai fazer em toda a minha casa. E eu vou dizer uma coisa para você. Até sem a atuação do meu pai não se tornou o grande evangelista da família, mas a promessa dada a meu pai foi se cumprindo. Um a um dos seus irmãos foi se convertendo, perto. Um foi para São Paulo, se converteu em São Paulo, virou pastor da Assembleia de Deus. O outro, e cada irmã, as irmãs foram trazendo, foram fazer seminário, viraram missionárias, viraram mulheres de Deus. Todos da família vieram daquela primeira, vamos dizer assim, daquela primeira geração, todos foram se aproximando do Evangelho, por causa da promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Começa com você. Então, não desista da sua casa. Você que está me ouvindo, não desista da sua família. Eu não desisto da minha, mesmo que tem hora que dá vontade de largar de mão. Não, o Senhor está no controle. Na hora certa, Deus vai fazer, como fez comigo, como fez com você. O Senhor está no controle dessas coisas, é Ele que está no controle, é Ele que dirige. Às vezes a gente só vai entender lá na frente. Às vezes a gente só vai entender que foi Deus fazendo o traço, fazendo o caminho, só lá na frente. Então veja, olha que coisa. Paulo está pregando o evangelho e quer ir para Bitínia. Nada dá certo. Nada dá certo. Ele poderia pensar: o diabo, nós estamos numa batalha, o diabo se levantou contra nós. Se fosse dessa comunicação rápida de zap, talvez ele tivesse mandado um zap: o diabo se levantou, ora aí por nós. Pausa. Ele desce para Troa, de lá ele vai dormir e tem uma visão. Nessa visão ele vê um varão. Aí ele descobre: opa, Deus está chamando a gente para cá. Por isso que o Espírito é estratégico, o Espírito ele tem planos. O Senhor está fazendo cumprir os seus planos, né? E ele faz isso na vida de Paulo, como faz na sua vida e na minha vida. Nós precisamos entender: o vento não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que nascido do Espírito. Entra e diga: sopra, Senhor. O que o Senhor quer fazer? Qual é o plano do Senhor para hoje? Qual é o plano para amanhã? Como o Senhor quer que nós realizemos isso? Porque a obra é sua, é tua. O que fazer? Como fazer? Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Paulo está aprendendo, sim. Paulo está empreendendo com os seus irmãos, com os seus companheiros missionários, né? E aí ele chega a Filipos
E vai assim, vamos aí, aqui à beira do rio ali, a gente orar lá, é gostosinho, bonitinho na beira do rio. Chega lá, Paulo começa a falar, começa a pregar, e tem mulher ouvindo, ele está pregando. Talvez pudesse ter um pouco assim até poxa, não tem nenhum homem aqui, só tem mulher. Só tem mulher aqui, porque naquela época, você sabe, havia um certo machismo intolerante. Não hoje, mas naquela época. Aí Paulo está pregando e Paulo, não, prega, o evangelho é para todos, o evangelho é para todos. Uma mulher se converte, é Lídia. Vira a primeira, tá bom. Aí ele vai para uma reunião de oração de novo. Aí ele ficou indo para lá. Opa! No meio do caminho aparece uma jovem endemoniada. E aí ele repreende, vai parar na cadeia. Aí você pode pensar, eu errei, eu devia ter ficado calado, eu devia ter fechado a minha boca. Para que eu fui repreender aquele espírito? Eu devia ter aguentado. Não! Ele está entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam. Então ele está lá, com as pernas presas no tronco e estão louvando ao Senhor, louvando a Deus, dando glória. Treme o lugar. O carcereiro vai se matar. Não, o carcereiro quer ser salvo. O carcereiro vai ser salvo. Olha, e aí naquela noite, lá, ó, crê no Senhor Jesus que será salvo tua e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Lavou, tirou, passou lá um metiolate, passou um mercúrio, limpou, passou um óleo, lavou, limpou. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Que madrugada! Porque treme meia-noite. Daí ele leva os prisioneiros para a casa deles. Paulo prega, o pessoal se converte, fazem uma asepsia, cuida deles, tira as enfermidades. E aí naquela mesma noite, ali, direto, já são batizados. Todos os seus. Todos foram batizados. Não foi de madrugada, não foram para nenhum rio. Aqui, mais fácil ser por aspersão, mais fácil, né? Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa fantástica. O cara quer tirar a sua vida. Está sendo sufocado no trabalho. Deram para ele uma grande responsabilidade. Toma conta desses dois, se acontecer alguma coisa, nós vamos arrebentar você. Ele está sob pressão. A coisa parece piorar. Ele vai tirar a sua própria vida. E de repente ele ganha a alegria. E ele ganha a salvação em Cristo Jesus. E não só ele, toda a sua casa. No dia seguinte, o pessoal veio para descobrir o que estava acontecendo. Vieram os pretores, versículo 35, oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí, ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou, sem ter havido processo formal contra nós. Nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Sendo nós cidadãos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os caras mandaram um recadinho. Paulo é o grande cara que, estando preso, está livre. E estando livre, podendo sair, fica. Ele quer ficar nessa, não, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. Vocês me jogaram na prisão e fizeram isso sem um processo e agora querem descartar? Não. Volta lá. Assim que sai dali, eles voltam à casa de Lídia, confortam a igreja. A igreja está, de certa forma, estabelecida. Tem a casa de Lídia, tem a jovem e tem a família do carcereiro. É assim que começa a maravilhosa igreja de Filipos. E já começa uma igreja missionária, participativa. Porque a igreja de Filipos
Quando Paulo vai para outros lugares, porque aqui ele vai para Tessalônica, e vai para Anfípolis, e vai para Polônia, e quando ele sai, ainda no seu processo de continuar pregando, a igreja de Filipos se torna uma igreja missionária, isto é, uma igreja mantenedora, uma igreja que entendeu, não, Paulo veio e nos trouxe a palavra de vida, nós estamos vivos, nós agora temos a salvação, e Paulo está indo pregar o evangelho a outros, Paulo precisa de ajuda. Na carta aos Filipenses ele vai dizer, olha, somente vocês, quando eu parti da Macedônia, somente vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber, só vocês. E aí, mais uma vez, ele estava recebendo o suporte financeiro da igreja. Um cara fantástico, Epáfras, foi levar os recursos. E Paulo responde, eu estou contente, não porque o recurso chegou, eu estou contente porque isso aumenta o vosso crédito, né? O vosso crédito. Quer dizer, a igreja está envolvida, associada. Não é Paulo que está indo, não é só Paulo, é Paulo, é a igreja. A igreja virou o braço dela. Quer dizer, Paulo e Silas e Timóteo, eles agora são parte da igreja e a igreja vai com eles. Isso é ser parceiro. Isso é ser parceiro. Parceiro não é só você mandar um recurso, não é você apenas estar orando. Parceiro é você entender que era para você estar lá, e como você não está lá, você está ajudando quem possa ir para lá, né? E aí aquilo que ele trabalha lá, você também ganha, e aquilo que você faz aqui, ele também ganha. Quer dizer, justamente a ideia de parceria. Essa é a gloriosa igreja, a igreja de Filipos, que vai surgir assim, surge de uma mulher comerciante à beira de um rio, de uma jovem endemoniada que é liberta, de um carcereiro que vai se matar, que tem perguntas, o que eu posso fazer? E ele aprende que ele tem que crer, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa fantástica, porque quando Paulo está lá em Troade, lá na Ásia Menor, ele vê um jovem macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando Paulo passa, de uma maneira emblemática, tem esses três. Foi só esses três? Não, mas de uma maneira emblemática. Tem uma mulher que é comerciante, que é trabalhadora, mas que não tem nem como adorar. Ela é temente a Deus, mas não tem um lugar. Ela é parecida com Cornélio, que faz boas obras e tem coisas que ela ainda não sabe. Tem tanta gente nesse mundo, eu até diria religioso, que é temente a Deus. Temente a Deus. Temente a Deus em lugares e em religiões que não levam a Deus. Algumas até afastam as pessoas de Deus. Mas essas pessoas, elas têm literalmente desejo, temor por Deus. E elas precisam de ajuda. Que ajuda? Elas precisam ouvir a palavra. Elas precisam ouvir o Evangelho. E que elas creiam. Elas precisam de ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Na Macedônia tinha jovens, escravas, que eram duplamente escravizadas. Essa jovem ela era duplamente escravizada. Ela é escravizada pelo demônio que dava a ela o espírito de adivinhação. Não era ela. E ela, por causa desse demônio que a escravizava, era escravizada por dois vendilhões, dois que queriam ganhar dinheiro à custa do demônio na menina. Que tristeza a situação dessa garota. Que vida não, que morte. Porque ela era escrava, vamos dizer assim, de uma maneira física, por homens, mas também era escravizada por demônios. Passa a Macedônia e ajuda, liberta. Quantas pessoas estão por aí, mundo afora, meus irmãos? Quantas pessoas até em volta, talvez até em volta de você, talvez da sua vizinhança,
gente que está oprimida, gente que não dorme direito, gente que está sobre a opressão das trevas, gente que está por causa disso, são escravizadas. Passa, ajuda-os. Ou como um carcereiro que vive sufocado por problemas angustiantes, tendo que tomar conta da escória da sociedade, ameaçado do seu trabalho, se ele errar aquele cuidado, olha, você está enrolado com esses dois e tal, e de repente agora tem plena alegria. Por quê? O que devo fazer para ser salvo? Crer. E ele diz, eu creio. E foram batizados, e deram prova da sua fé, foram batizados. Olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa, saia, caminhe, busque, vá ao encontro. Deixa o Espírito te levar. Não jogue os obstáculos aí como se fosse apenas a atuação das trevas. Opa, para um pouquinho. Deus é maior do que tudo, aquele que habita em nós é maior do que todos. Como é que uma coisa não está acontecendo e por quê? Pausa e respira e pergunta, o que é que o Senhor quer ensinar? Quais são os teus planos? Qual é o teu propósito? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Surge a igreja maravilhosa, missionária, a igreja de Filipos, na Grécia, que vai se tornar essa igreja, que vai seguir e acompanhar Paulo, e vai ser a igreja da alegria. Não é interessante porque quando diz que o carcereiro naquela noite tiveram muita alegria, isso passa a ser uma grande marca da igreja de Filipenses. Se você for lá e ver a carta, ler a carta de Filipenses, é onde tem mais aparece, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrei-me, alegrei-me. É o que tem na carta aos Filipenses, é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é? A alegria no Senhor é a nossa força. Essa é uma igreja que começa assim. Então, vamos extrair aqui duas coisas preciosas. Em primeiro lugar, pode ser que você esteja como o carcereiro, cheio de pressão, cheio de angústia, cheio de querer fazer alguma coisa para ser salvo. Eu diria para você, crê no Senhor Jesus Cristo, confia nele. Lembra do Salmo 37, 4, 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Pode ser que você talvez esteja sentindo opressão. O diabo fica rodeando, querendo tirar a tua alegria, te escravizando. Você está numa situação muito ruim. Pode até ser que você é uma pessoa temente a Deus, mas está longe de conhecer plenamente a palavra de Deus. Abra os teus ouvidos, abra o seu coração, abra a sua mente, a sua fé. Deixa o Senhor agir no seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, o teu caminho. O que é para eu fazer? Quando fazer? Como fazer? Descansa. Ele está no controle. Você tem que tomar uma decisão, tem algo para fazer na sua vida, você está com as ideias para essa semana e você não sabe se é de Deus ou você está enfrentando lutas e tribulações e você não sabe qual o caminho a seguir. Pausa. A Bíblia diz que haverá uma voz a dizer, este é o caminho, andai por ele. É por isso que a gente precisa parar, muitas vezes, para ouvir, meditar naquilo que Deus tem para nós, ok? Mas pode ser que você não seja uma pessoa, como diz assim, como o carcereiro, nem como a jovem. Você é uma crente maravilhosa, um crente abençoado, que bom. Então é hora de você então olhar pelo outro lado, que é o lado de o Senhor está no controle, né? E eu preciso passar a Macedônia. Eu preciso tomar atitude para ajudar, porque tem muitas pessoas que são como carcereiro, como aquela jovem possessa e como Lídia, que temente a Deus, porém em lugar que não tem nada. Mas ela estava lá e ela quer ouvir. Então abra a tua palavra, compartilha a tua fé, compartilha o teu amor, compartilha a graça de Jesus, compartilha aquilo que Jesus já fez por você. Compartilha, né? Vai falando.
e que Deus te abençoe profundamente e que a graça do Senhor te alcance e que o nome do Senhor Jesus seja honrado, glorificado e que a tua vida seja repleta da presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, graças te rendemos por estarmos juntos, graças te rendemos porque o Senhor nos buscou, graças te rendemos porque alguém ouviu o desafio e passou e nos ajudou, de tal maneira que nós estamos aqui hoje, ouvindo a tua voz também. E agora é nossa vez de passar e ajudar a outros a te conhecer e a viver na tua presença. Também, Pai, nós pedimos que o Senhor visite aqueles que estão com o coração agoniados, angustiados, oprimidos. Nós pedimos que o Senhor os visite agora e leve a tua paz, a tua presença, a tua palavra de autoridade, a tua palavra de Jesus, a palavra que liberta, a palavra que constrói em nós as colunas da fé. Estende a tua mão sobre nós, dá-nos uma noite de paz, guia-nos para o louvor da tua glória. Nós te suplicamos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus, dá um abraço aí, manda um abraço a todos, que o Senhor te fortaleça, que você tenha alegria nele, sempre e constante. Eu quero te pedir que você quiser, você pode usar as tuas redes aí para compartilhar um pouco da palavra do Senhor também, tá bom? Boa noite, um beijo no coração. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Muito obrigado pelo privilégio de você estar caminhando comigo aqui junto. Hoje tem tanta coisa aí acontecendo, tantas lives e tantos lugares que você podia estar. Você está aqui comigo é um privilégio, uma honra. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E até quarta-feira, se o Senhor quiser. Amém? Paz. Vai